Cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu escutei isso hoje pela segunda vez. Em alguns momentos, Deus vai fazer com que o monte se achegue a você. Mas na maioria deles, Deus vai fazer com que você suba esse monte com a ajuda dele. Então nós temos que entender que o Senhor é nosso Deus. Não vai deixar você passar por dificuldade alguma. Alguma. Sem Ele estar com você. E o que eu vou falar hoje tem muito a ver sobre isso. Fique atento em Cristo. Porque Ele vai passar por toda essa história hoje. E você vai entender um pouco do quanto é entender um pouco, não totalmente, entender um pouco do quanto é o amor dele. Quão grande é esse amor. Abra Ezequiel capítulo 16, versículo 8, se eu não me engano. Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Prestem atenção no texto, que ele já vai te contar um pouco da história. E o texto fala assim: agora, quando eu passei por ti e olhei para ti, e eis que o teu tempo era tempo de amor, e estendi o meu manto sobre ti, e cobri a tua nudez. Sim, eu te jurei, fiz juramento a ti, e entrei num pacto contigo, diz o Senhor Deus, e te tornaste minha, e então te lavei com água. Sim, eu cuidadosamente lavei o teu sangue de ti, e te ungi com óleo. Eu também te vesti com um trabalho bordado, e te calcei com pele de texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri de seda. Eu também te enfeitei com ornamentos, e coloquei braceletes sobre as tuas mãos, e uma corrente no teu pescoço. Eu pus uma joia na tua testa, brincos em tuas orelhas, e uma bela coroa sobre a tua cabeça. Assim tu foste ornada de ouro e prata, e as tuas vestes eram de linho fino, e de seda, e de trabalho bordado. Comeste da minha fina farinha, e o mel e azeite, e foste extremamente bela, e tu prostrastes em um reino, e renomeei foi adiante entre os pagãos, e o teu nome foi adiante entre os pagãos, por causa da tua beleza, por causa da tua perfeita, através da minha beleza, que em ti coloquei sobre ti, diz o Senhor Deus. Amém. Podem sentar, por favor. Amém. Nesse capítulo e nesses versículos, Ezequiel fala como funciona um casamento judeu naquela época de Jesus. E hoje eu não vim pregar para casais. Hoje eu vim pregar para um casal. Eu vim hoje trazer uma palavra, especificamente um recado do noivo para a noiva. Hoje eu vim falar com a noiva. E aí eu fui pesquisar sobre aliança, sobre pacto. O Senhor nosso Deus, no Velho Testamento, alguns Antigo Testamento, fala que o Senhor teve entre oito alianças, 8 pactos com o homem.
Um deles nós louvamos aqui no terceiro hino, se eu não me engano, pacto abraâmico. Sai de tua tenda, ó filho meu. O Senhor teve com ele naquele momento. E o Senhor, por gratidão a Abraão, por sentir que Abraão correspondeu ao amor dele, o Senhor Deus pediu para que ele olhasse para o céu e olhasse para aquelas estrelas. Pediu para que ele contasse os grãos de areia da praia, para mostrar o quanto ele amava Abraão. Quando ele fala assim, Abraão, conta os grãos de areia, é para que ele entendesse o quanto era grande o amor dele por Abraão. E eu percebi que nesses 8 pactos, o Senhor tinha uma aliança com o homem, e nessa aliança, toda aliança é um contrato e tem os seus deveres, né? Tem o que ser feito, tem lá as regras, como se portar diante desse contrato. Era mais ou menos quando o nosso Senhor, nosso Deus, chegava para um daqueles homens e falava, a partir de hoje, pegava na mão dele e falava assim, eu estou contigo. Eu estou contigo. Faz a sua parte que eu estou contigo. E os homens, grandes homens de exemplo da Bíblia, na maioria das vezes falhavam. Na sua grande, total maioria, vamos dizer assim. E assim mostrava que na parte do trato que existia o Senhor, era cumprido. Mas na parte do trato que existia o homem tentava, lutava, mas não conseguia. Primeira aliança que o homem fez com Deus, a primeira aliança que Deus fez com o homem, foi a aliança de Adão e Deus. Ó, te fiz um reino, todo esse lugar e tudo que tem nele é para você governar sobre ele e morar nele. Mas nesta árvore não quero que você coma o fruto. Está vendo isso aqui? Onde até a sua vista não alcança, é seu, sob o seu governo. Pode fazer o que você quiser e não precisa me perguntar. Mas essa árvore não coma o fruto. E eu acredito que o homem tenha vivido, como no curso a gente aprende que existem centenas de anos entre um dia e outro, até mais, a gente não tem um cálculo exato, a Bíblia não especifica e nós não podemos dar essa exatidão, mas chegou um dia que o homem não cumpriu o trato dele. Mas foi porque a cobra, porque Eva, mas Deus fez o contrato com o homem. Em algum momento Deus fez contrato com Eva? Quando Deus fez o contrato, Eva estava? Eva não estava. Então o contrato era com o homem. Eva comeu? Ao meu ver, depois de muito pensar sobre esse tempo, talvez Deus tivesse relevado. Mas, porque o homem comeu, eles foram expulsos do paraíso. É o meu pensamento. Porque Deus fez o contrato com o homem, e antes de Eva estar, já era estabelecido. E aí passou muito tempo e vieram outras alianças, e veio a aliança com Moisés. E Moisés, desde do seu nascimento, Deus conduziu todo o seu contrato que tinha de cumprir com Moisés, ele cumpriu. Alguns estudiosos falam que a nascente do rio, quando ele foi jogado no cesto, era para a água correr para a esquerda. Só que o Moisés subiu o rio com o cesto ao contrário, para que pudesse estar na margem do rio.
aquela que ia resgatá-lo e cumprir a vontade de Deus. Só que num momento só, um simples momento, quando tudo, a história que a gente já conhece sobre Moisés, se passou, e Moisés chegou num momento que ele se irritou. E olha que aquele homem fez coisas. Só que com ira ele bateu o cajado. E no contrato estava dizendo, ó, não pode bater o cajado com ira. Porque o que eu fiz por você, eu mudei a estratégia do povo porque você me pediu. E agora você está irado? Você vai ver a terra prometida, mas não vai entrar nela. Esse foi o termo do contrato. E a aliança é justa, e o Senhor é justo. E é muito bonito isso, ver a justiça dele. Não quando com a gente, mas é bonito de ver a justiça dele. Algo que Moisés almejou e nasceu no coração dele, colocado por Deus o tempo inteiro, e anos lutando por aquilo, lutando pelo um povo que não entendia o que ele falava. E no momento que ele era para ele ter entrado, ele não pôde, porque não cumpriu o contrato. E é meio pesado, né? O nosso Deus não podia voltar atrás com a palavra dele. O nosso Deus é justo. O nosso Deus é justiça. Aleluia. E a palavra dele não volta vazia. A palavra dele, quando é lançada, nós absorvemos. Mas se esquecemos, problema nosso, porque ele não esquece. Porque ele é o eterno. Porque ele vive fora do tempo. Ele vive de eternidade a eternidade. Como um Deus desse vai voltar com a palavra? E o tempo foi passando. E aí eu vim estudar sobre o último pacto, última aliança. E um dos exemplos que eu tenho, que nós temos no nosso dia a dia de aliança, é a aliança que nós temos no nosso relacionamento. Aliança de ouro, material resistente, reluz, alto nível aquisitivo. De exemplo maior diante da sociedade. Pessoas com mais ouro, mais importantes. Pessoas com menos ouro, menos importantes. E aí Deus, e o homem criou essa aliança, e ele usa nos relacionamentos que ele, quando casa, às vezes no noivado, já o rapaz não tem condições de manter, em vez de dar um anel de noivado, já compra as alianças. Quando é no casamento só troca de mão, né? No namoro já se compra aliança de prata há muito tempo. E esses dias aí eu andei vendo jovens que só de ficar já tem uma aliança de coquinho, sei lá, não entendo muito isso hoje. Para ver qual é o nível que uma aliança, até onde vai a aliança, né? Até mesmo quem não entende quer usar uma aliança. Eu não estou com a minha porque eu trabalho com eletricidade e às vezes esqueço de colocar. E aí eu fui estudando material resistente. Então a aliança tem que ser resistente dos dois lados. Do que eu falo e do que Deus fala. Só que passou 8 alianças, 7 alianças no caso. E sempre o homem deixava a parte dele em débito. E eu fui entendendo que era difícil mesmo, não era para qualquer um cumprir uma aliança com Deus. Se você observar na história, todas as alianças que foram feitas com Deus são alianças de homens que tinham que dar a cara para bater, não era para qualquer um, não. Era fácil ser Davi? Não. Era fácil ser Abraão? Não. Não era fácil. Quando Ezequiel começou a falar, eu jurei a ti, não, é aqui no começo. Agora, quando eu passei por ti e olhei para ti, eis que o teu tempo era tempo de amor.
Ezequiel, nesse momento, sabe o que ele estava dizendo? Eu, seu Deus, vou eu fazer uma nova aliança. Eu, seu Deus, vou criar uma nova aliança. E nessa aliança, os termos serão outros. Será exigido? Você vai ser exigido. Você vai ser cobrado? Você vai ser cobrado. E no mundo você vai passar muitas aflições. Mas eu, Senhor, te livro de todas. Aleluia. Glória a Deus. Então já começou a ficar um contrato mais plausível para que eu cumprisse e você cumprisse. E Ezequiel começou a falar, e eu fui estudar sobre isso, estudar o casamento judaico, e ele descreve muito bem como que é feito um casamento judaico, os ornamentos, mulher com coroa, uma joia na testa, braceletes, toda adornada, né? Toda bem elegante, aquela mulher preparada para o Senhor. Só que nesse específico casamento que Ezequiel está descrevendo, está dizendo que o noivo estava passando. O noivo estava passando. Se você está entendendo, o noivo está passando. O noivo continua passando. E ele te percebeu. E quando ele te percebeu, ele viu que o seu tempo era um tempo de amor. É um tempo que o seu coração começa a estar aberto. É um tempo que se passaram 7 alianças e o seu coração ainda permaneceu num tempo de jugo duro, um tempo que você acreditava muito no Deus do exército, no Deus de glória, um Deus que todas as batalhas ele venceu. Só que ele percebeu que o seu tempo é um tempo de amor. E ele passou o manto dele sobre ti. E quando ele passa o manto sobre ti, ele te coloca debaixo, te guarda, ele te consola, ele fala assim: a partir de agora, eu quero guardar a minha noiva. Eu quero ter um encontro com a minha noiva. E ele percebe que você está sujo, nu, cheio de sangue. E esse sangue te destrói, porque muda a sua fisionomia. Esse sangue não é o sangue dele, é o seu próprio sangue. Aqui diz que é o seu sangue. E ele começa a te limpar. Aleluia, papai. Graças a Deus. Ele começou a te limpar. Nós passamos pelo Antigo Testamento, e eu falo nós no sentido que o homem passou, que o homem lutou e guerreou para vencer e mostrar a grande força que tinha o seu Deus. E mostrou o quanto era duro o seu coração, que quando Israel endurecia o coração, Deus permitia que os seus inimigos lutassem e vencessem ele. A Israel afrouxava o coração, e o seu tempo era de amor, e abria-se o coração de Israel, e aí vinha o Senhor com o seu manto e passava sobre Israel novamente. E a partir daquela hora, Deus percebia que Israel estava com o coração cheio de amor. Será que nós estamos passando por um tempo de dor? Coisas terríveis andam acontecendo conosco. Coisas que não eram para estar acontecendo. Coisas que eram para estar acontecendo em outro lugar, mas não na minha vida. Mas sabe por que estava acontecendo? Porque nós temos que entender às vezes que em vez de um problema ser o outro, talvez seja o meu coração que passou por esse tempo. O coração estava duro e cheio de rancor, querendo um Deus de guerra.
querendo um Deus que lutasse pela sua causa e vencesse os seus inimigos terrenos. É isso que nós queremos nesse momento. Só que aí Deus deixou você lutar as suas guerras. Ó Israel, luta suas lutas, vença suas batalhas, mas você não pode, sabe por quê? Porque Israel, você é minha noiva. E aí começou a chegar o tempo de você entender que aquelas lutas que vocês estavam guerreando, que você acha sempre que o problema é do outro, que você acha que o problema é sempre quem está ao seu redor, que o problema está sempre quem está atrás ou à frente. E às vezes Deus está falando para você, não era para você estar lutando essa guerra, não era para você estar lutando essa luta. Porque sabe por quê? Porque você é noiva. E quando você é noiva, você está debaixo do manto do noivo. O noivo está te guardando. Para que você quer se defender se você tem alguém que te defenda? E um dos momentos mais inusitados que Jesus, no seu primeiro milagre, ele fala, e algumas pessoas às vezes não entendem essa frase porque é fora de contexto. Maria vê que o casamento está acabando o vinho, e quando o vinho está acabando, ela percebe logo que os noivos vão ser envergonhados diante da sociedade. Para quem entende um pouco de casamento judaico, sabe que era tudo contado. Eu tinha que convidar o Isaac 2 vezes para o casamento. Convido, o Isaac fala que vai. Eu reconvido no dia anterior ao casamento para que confirme o Isaac. Porque se o Isaac faltar, eu fico envergonhado. Porque não pode sobrar comida no casamento. Porque era um povo de comida escassa. Então não se sobra com o alimento. Tinha que ter esse alimento, era contado. Se tinha 30 convidados, tinha que ter comida para 30 pessoas. E aí, Maria muito preocupada, Maria invade. Jesus, acredito eu, nesse momento meio recatado, no canto com seus discípulos, e fala: Jesus, acabou o vinho. Acabou o vinho, Jesus. E o que Jesus responde? Mulher, que tem eu contigo? É uma frase sem contexto. Ela fala de vinho, ele fala: o que eu tenho a ver com você, mulher? Não tenho nada a ver com você. Só que no momento que, se você começa a refletir sobre esse assunto, e você traz para esse assunto que nós estamos falando agora, de noivo e noiva, quando você tira a responsabilidade dos noivos, você traz a responsabilidade para Jesus. E Jesus fala: peraí, não sou eu o noivo ainda, eu não estou chegando a minha hora ainda não é chegada a hora do noivo, o noivo está sendo preparado ainda, o noivo está no momento de noivado, e ele ainda está em busca do seu casamento, e ele está tratando a sua noiva, e ele está adornando, enchendo de enfeites, de braceletes, medalhões na testa, e fazendo com que a noiva se sinta mais bonita. E a noiva está lavando a noiva, está ungindo com óleo, está tirando todo o sangue dela, porque a partir de agora eu vou começar o meu ministério e vou trabalhar a minha noiva, para que a noiva entenda que quem vai derramar sangue aqui sou eu, não é ela. Quem vai derramar sangue aqui para pagar a aliança que eu vou fazer contigo vai ser eu agora. Guarda o teu sangue aí, mulher. Calma. Não é minha responsabilidade desse casamento aqui, são dos noivos, não é minha não. Porque eu não tenho noivado agora. O noivado é dele lá, do rapazinho, da Joana e da Maria. Do João e da Maria. Então, peraí, João e Maria, dá um jeito. Mas Jesus vai lá e faz o vinho, coisa mais linda. E aí no final, que mais uma coisa que as pessoas às vezes não atentam, que os convidados: nossa, como você pode ter guardado o melhor vinho para o final? Aí você começou a entender agora o que Jesus estava falando naquele momento? Jesus estava falando do noivado dele. Jesus estava começando e não era o dele ali. E eu entendo que o que mais Jesus trouxe de exemplo foi uma palavra fantástica que chama amor.
Os milagres são fantásticos, os milagres trazem a esperança que coisas podem mudar hoje aqui, fisicamente falando. Mas a palavra que incomoda lá dentro, é amor. E quando Ele ama, e tem um louvor que às vezes fala, que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo, eu nunca vi esse amor. E aí em Coríntios 13 fala desse amor. Coríntios 13 fala especificamente que amor é esse. Um amor que nós não entendemos. Amor que não reclama, amor que não sente dor. Amor que não guarda raiva. Talvez, para nós resolvermos o nosso problema hoje, sabe o que está faltando? Não é o Deus de guerra descer do céu, com anjos de fogo, flamejantes, e rasgar e cortar aquele que vem guerreando com você, mas sim, você despejar um caminhão de amor sobre essa pessoa. Que você comece a despejar amor para que as pessoas entendam qual é o Cristo que você vem servindo. Qual é o Cristo que te trouxe aqui dentro hoje? E hoje eu tive um exemplo de uma pessoa. Eu fui fazer um serviço na casa de uma mulher vizinha de uma tia minha, aquela que esteve aqui semana passada. Foi ela que me trouxe para o Evangelho com meus primos. E ela falou a palavra assim, ó, nossa, que amor essa mulher tem, gente. Ah, essa Natalice é um doce. Acredita? Ela fica tentando toda hora levar a gente para Jesus. Ah, eu fui no posto onde encontrei ela. Ela só ri, tá com a bengala, ela só ri e fica chamando a gente para ir para a igreja. Sabe o que veio na minha mente naquela hora? Eu falei, nossa, veio os erros da minha tia. Os pecados que eu sei, vamos dizer assim. Nesse momento eu queria que você parasse agora e olhasse para mim. E comece a contar quantos pecados você consegue enxergar em mim. Calma, senão você vai se perder na conta. É assim que a gente faz. Nós temos esse poder. Porque nós somos pecadores e é assim que nós somos mesmo. E na primeira oportunidade que nós temos de julgar um pecado, nós somos lei. Só que com todos esses pecados que vocês conseguiram contar, Ele me escolheu. Ele me escolheu. Não tenho, não posso fazer. Não fui eu que fui até Ele. Foi Ele que veio até mim. E Ele falou que mesmo antes do ventre da sua mãe, eu já tinha te escolhido. O meu amor já tinha te achado. Eu passei por ti. E aí eu te vi. E vi que o seu tempo era de amor. Esse é o nosso Deus. Esse é o noivo. Antes do casamento existe um tempo de noivado. Este um ano de noivado. A noiva e o noivo se preparam para esse casamento ansiosamente, como se fosse algo que fizesse um marco na vida deles. E é assim que é feito o casamento judaico. Jesus não encontrou outra forma de dizer para você que Ele está se preparando para você e Ele quer que você comece a se preparar para Ele. E eu vou te falar uma coisa que minha esposa perguntou: por que Jesus colocou esse sentido de noivo e noiva? Existe um tempo que você ama mais uma pessoa que no noivado? Existe um tempo. A mãe vai falar: não, meu filho. Ah, meus filhos. Eu entendo, a mãe, pai vai falar dos filhos, os filhos, alguns filhos solteiros vão falar dos pais. Mas noivado é um amor. É um amor que você fala assim: olha, se for para ficar gripado, que seja eu. Se for para ficar dolorido, que seja eu. E que se for para alguém morrer, que morra eu. Aí ele falou: então eu vou morrer pela minha noiva. Aí o louvor estava falando na pregação. Aí ele começou a andar para a cruz.
sabendo que ia para a cruz. Ele não foi, ele é o único que não estava sendo enganado naquela história, porque ele era o escritor da história. E ele estava se dirigindo àquela cruz. E eu não falo nem pela dor, a dor que ele sentiu sendo furado, a dor da humilhação. Aí ele esquece toda essa dor, porque ele olha para a noiva com os braços estendidos e fala: Pai, que esse pecado não caia sobre eles, que eles não entendem o que estão fazendo, porque eu amo a minha noiva. Eu amo a minha noiva, Pai. E eu não quero perder a minha noiva por besteira, eu não quero perder a minha noiva porque eu estou lutando por ela. Talvez ela não entenda hoje o sentido dessa situação, mas eu estou aqui, ó, de braços abertos, para receber a minha noiva. Que a minha noiva entender a partir de agora que eu não vim à toa, eu não vim ganhar milhões de almas, eu vim fazer 11 pessoas entenderem que eu vim ganhar a minha noiva. Aí no capítulo 21 de Apocalipse, ele veja um novo céu e uma nova terra. E aí João fala novamente da noiva. A noiva maravilhosa. E esse sentimento de amor me encantou tanto. É um sentimento que aquele sentimento não que eu tenho pela aliança de ferro, de metal, por mais caro que seja, por mais resistente. O ouro é um autocondutor de eletricidade, os mais altos. Às vezes eu não preciso nem encostar na rede elétrica, ele atrai, de tão forte que é o ouro. Só que o que envolve para Deus não é esse tudo que é o ouro, não. É o que Ele tratou a partir de agora. Ele fala para você: a partir de agora, ó, não se preocupa. Você vai apanhar, vai continuar do mesmo jeito que antes. Só que eu vou estar do seu lado. Eu vou continuar contigo. E eu vou lutar as tuas lutas. Sabe por quê? Porque eu não posso ter o noivado sem noiva. E eu preciso que a minha noiva entenda e venha comigo. E minha noiva me acompanhe. Porque eu preparei um reino. E vai ter uma grande festa. E vai ter uma mesa do Oriente ao Ocidente. E lá as pessoas vão se confraternizar. E eu, como noivo, vou servir a todos com o maior prazer. Porque a festa que eu preparei aqui em cima é tão grande. A festa é tão gigantesca. As pessoas têm que se impactar quando chegar aqui. Porque eles vão saber o quanto eu amei a minha noiva. Quanto eu amei a minha noiva. E por mais que as coisas tenham acontecido, eu perdoei. Ele se ajoelha, eu não tenho como não perdoar. É como aquela situação do rapaz que estava hidrópico e colocaram ao lado de Jesus. E Jesus fala assim: mas você acha que eu não vou curar esse homem no sábado? Eu amo ele demais. Você acha que eu vou deixar ele sair daqui sem se cura? Só porque eu não quero que vocês saibam que eu curei ele? Porque eu não curo de sábado? Um rapaz hoje falou uma coisa para mim. Eu falei: se a Bíblia fosse despedaçada e você ficasse com uma página, qual você ficaria? Ele falou: eu ficaria com Coríntios 13. Porque Coríntios 13 resume todas as leis, todos os problemas. Quando você coloca amor na situação, a própria palavra diz, que fala assim, Paulo fala que com amor ele é acima das leis. Quando você coloca amor, você sobressai a lei. Você se torna um fora da lei, porque você pôs amor na situação. Então hoje eu quero que nós possamos sair daqui entendendo que nós somos a noiva, ornada, preparada, e não tem outro lugar se não for o encontro ao noivo. O seu casamento já está armado, já está tudo certo, as coisas estão sendo preparadas por Ele. A nova Jerusalém, um novo céu, uma nova terra, a mansão celestial, porque Ele viu tudo que você precisa aqui. Ele fala: a partir de agora, lá em cima comigo,
noiva. Você vai ter tudo. Você vai ter tudo que você almejou e quis aqui na terra e não sabia. Você procurou tanta coisa, você lutou por tanta coisa, você quis pagar casa, você quis pagar carro, porque você quis fazer viagens, você quis mudar e desmudar o seu jeito, corte de cabelo aqui e ali, mas eu vou te falar o que você precisa. Você precisa de uma morada celestial com o seu Deus. Você precisa orar e agradecer todos os dias para que o seu Deus entenda que você ainda é noiva. Comece a se perdoar dos seus pecados. Comece a se perdoar, porque o Senhor teu Deus já te perdoou na primeira vez que você pediu perdão. Desde a primeira vez Ele te ouviu. E a partir de agora, todas as vezes que você, nesse problema que você está tendo hoje, eu não estou falando de problemas anteriores, estou falando de hoje, o problema que você está tendo hoje, coloque amor. Coloque amor, e se não tiver, e se tiver ainda, coloque mais amor. Como diz o cozinheiro, pesa a mão no amor. Sabe por quê? Que essa situação vai se resolver. Ela vai se resolver. Ela tem que se resolver. Porque não foi à toa que você está passando por isso. Não foi para que as pessoas parem de fazer, mas para que você entenda. É para que eu e você possamos entender o que Deus quer conosco. É um particular com a noiva. Não é com o mundo, é com a noiva. Ele não tem com os convidados, ele tem com a noiva. E hoje, noiva de Cristo, nós temos um alvo. É um casamento que está seguindo. Nós somos parte desse casamento. E que o Senhor sempre, na situação que vocês têm vivido, que eu tenho vivido, que eu possa pensar sempre com amor, antes de expor a minha vontade de querer um Deus de guerra. Deus abençoe a todos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.